Silva Damásio. Faço questão de falar deles porque eu acredito de que quem somos filhos, né? Filhos também é ato de resistência. Quando a gente fala quem é nossos pais, nossos ancestrais, isso é um ato de resistência. Ninguém chega sozinho, somos resultado da coragem daqueles que vieram antes de nós. Então, nessa noite, eu reverencio minha ancestralidade, meus pais, meus avós e todas as mulheres, né, e homens negros que abriram caminhos para que hoje pudéssemos ocupar esse espaço. Bem, eu sou advogada há mais de 17 anos, presidente da Comissão da Advocacia Negra, subseção de Lauro de Freitas, e coordenadora da Bahia deste projeto ANAM, da ANAM. Julho é um mês de memória, de luta, de reafirmação da existência das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E esta primeira live é sobre caminhos, resistência, ancestralidade, educação e coragem. Queremos inspirar outras mulheres negras que têm que compreender que os seus sonhos são legítimos, né? E que elas pertencem aos espaços que elas quiserem. Então, sejam todas bem-vindos. Vamos abrir essa live pura, potente, porque aqui só tem mulheres belíssimas. Me sinto honrada por estar hoje dividindo essa mesa com vocês, tá? E vamos começar por doutora Antônia Faleiros, nossa magistrada, doutora Laís Damásio, nossa psicóloga, doutora Suzane Souza, gestora pública, né? E vamos abrir nossa live. Vou passar a palavra agora para a doutora Antônia Faleiros, para que ela fale um pouco da trajetória dela, né? Se apresente e fale um pouco da sua trajetória, doutora. Muito obrigada. Boa noite a todos, todas, e também a quem não se identifique segundo as regras binárias de gênero. Eu sou Antônia Faleiros, sou uma mulher negra, de 63 anos de idade, estou com cabelo preso, tenho cabelos grisalhos naturais, estão trançados e presos. Eu tenho a alegria e a honra de dividir, de compartilhar. Eu gosto da expressão compartilhar, que é estar com, ser parte de um todo que é maior do que nós, não é? E nós somos partes desse todo. Esse todo que nasce com nossa ancestralidade, ainda que durante muito tempo silenciada institucionalmente, mas que resistiu, se manteve, persistiu e permite que nós estejamos aqui. Para mim, especialmente uma mulher de mais de 60 anos, 63 anos de idade, é mais do que alegria, é sensação de plenitude estar em um espaço com jovens negras, Por favor, jovens. um momento. iPhone de Sandra, poderia desligar o áudio, por favor? Porque está interrompendo aqui. Entrar pro grupo era o meu sonho, eu conquistei o meu lugar e eu mereço. Oi? Pronto, Pronto, doutora, pode continuar. pronto. Eu dizia da minha alegria de celebrar esse momento, compartilhar o espaço com jovens lideranças negras. E isso me garante que há esperança para o futuro, que nós estamos, que nós plantamos em algum momento, da mesma forma que foram plantadas sementes que me permitiram chegar até aqui, que nós possamos permanecer cultivando esse solo e garantindo que as novas, as futuras gerações tenham, pelo menos tenham experiências menos difíceis, menos árduas do que as nossas. Eu venho de uma família de trabalhador braçal,
do interior de Minas Gerais, naqueles idos de 1970, sem acesso à escola regular, com grande dificuldade até para a alfabetização. Então, chegar à magistratura significou um caminho bem árduo e tortuoso e permeado de obstáculos, mas eu tive mãos que me apoiaram. Então, eu tenho para hoje, depois nós voltamos a falar mais, mas eu tenho para hoje a mensagem que da base ao topo, nós seguimos de mãos dadas, nós caminhamos de mãos dadas. E quando se chega ao topo, como é que fica? Segurando a mão de quem está na caminhada. Esse é o nosso compromisso. Obrigada, doutora. Muito obrigada pelas suas palavras. Vamos passar agora a palavra para a nossa psicóloga, Laís Damásio, para que ela se apresente. Olá, boa noite a todos mais uma vez, todos e todas. Meu nome é Laís Damásio, eu sou psicóloga. Hoje estou vestindo azul, me autodescrevendo, né? Uso óculos, sou uma mulher negra, cabelo crespo. E quando eu fui convidada, eu amei o título da live, né? Da base ao topo. E eu acho que é interessante a gente pensar na construção dessa frase. Quando eu penso na base, eu também penso na minha ancestralidade, né? A doutora Antônia falava com relação a vir do interior de Minas Gerais, né? Do trabalhador braçal. Minha família materna veio da ilha, né? Era uma família de pescadores. E meu avô foi o primeiro a romper a barreira da ilha, que é uma metáfora até interessante, né? É uma ilha, um aprisionamento, né? É um lugar que sem pontes, realmente, né? Até hoje, ainda. Mas ele foi o primeiro a sair. E ele só estudou até a 8ª série. Minha avó, ela só estudou até a 4ª série. Mas eles tinham, naquela época, a importância da educação. E eles fizeram com que os 4 filhos tivessem nível técnico. Hoje, orgulhosamente, eu posso falar que meus 4, eu e meus 3 primos, temos no mínimo nível superior, né? Meu primo mora fora e ele é mestre. Então, isso é uma honra muito grande, porque eles montaram os tijolos, né, dessa base que a gente tem, e eles fizeram a gente voar, né? E hoje talvez a gente viva o sonho que eles, de fato, quiseram viver, né? Idealizaram viver. E isso é muito importante, porque é uma construção que a gente está falando no micro, mas isso vai para o macro, né? Para a sociedade. Quando que a gente podia imaginar que hoje a gente teria aqui tantas mulheres formadas, com direito de falar das próprias histórias, das próprias dores, das próprias conquistas, né? Mulheres negras, a gente poder se enxergar. Isso é tão importante. Hoje eu moro numa cidade que é no sul da Bahia, que é Itabuna. Infelizmente, é uma cidade que a gente encontra muitos desafios, né? Enquanto mulher, hoje, eu encontro um desafio muito grande porque as pessoas pensam que não sou eu a psicóloga, né? Por ser uma mulher preta, né? Por ser uma mulher negra. Então, você que é psicóloga, né? E me medem. E enquanto psicóloga, eu fico pensando, se eu não tivesse essa base familiar, né? Que me deu resiliência, que me deu estrutura, que me deu orgulho, como é que isso me afetaria, inclusive, psicologicamente, né? Mas eu sei quem eu sou, eu me orgulho de quem eu sou, eu me orgulho da trajetória que eu construí, né? E eu honro a minha ancestralidade também todos os dias, desenvolvendo um trabalho incrível. E eu acho muito importante, porque eu também hoje sou ancestral, hoje eu deixo um legado de 2 futuras mulheres, 2 meninas hoje, mas 2 futuras mulheres, né? Com pensamentos completamente diferentes do que eu fui criada, porque hoje elas entendem que elas têm o poder, que elas são empoderadas, né? Eu tive que passar por construções ao longo da minha vida, como assumir meu cabelo crespo. Minhas filhas hoje não têm esse problema, elas desde sempre têm o crespinho dela, né? E são construções de fato que a gente vai rompendo ao longo da vida para formar nós, enquanto profissionais negras, enquanto mulheres negras cada vez mais fortes, mais potentes e se reconhecendo, entendendo da nossa força e da nossa potencialidade. Eu acho que essa é uma construção incrível.
E quanto isso é importante, porque antes de assinar enquanto psicóloga, antes de vestir talvez um jaleco, né, eu já me reconhecia como tal e me orgulhava como tal. Então, acho que isso é muito importante. Obrigada pelas suas palavras de potência. E agora, nossa amiga Suzane Souza. Se apresente, doutora, por favor. Oi, gente. Oi, todas as pessoas. Sou Suzane Souza, sou gestora pública, sou enfermeira de formação e costumo dizer que eu sou a realização das minhas ancestrais, né? Então, filha de Sandra, uma mestre em educação, que deve estar aqui na live conectada, nos assistindo. E para mim é uma honra estar aqui na presença de mulheres tão potentes, de mulheres negras, inteligentes, potentes e que, de alguma forma, transformam vidas, né? Atuam transformando vidas. Então, me honra muito estar na presença de doutora Antônia, e aí eu saúdo todas vocês na presença dessa mais velha, dessa nossa ancestral viva. É sempre motivo de muita alegria estar num ambiente onde ela esteja, porque para mim ela é referência. Gostaria de pedir desculpa, eu não estou num ambiente tão arrumadinho, tão bonitinho, mas julho é o mês disputado, né? E eu estou em um outro evento, eu tive que vir para um lugar mais reservado, mas jamais deixaria de estar aqui presente, né, com vocês, compartilhando desse momento. Quando a Andresa me convidou e eu vi a temática da base ao topo, a primeira coisa que eu refleti foi, e eu cheguei ao topo, né? E a gente vem fazendo essa reflexão das nossas conquistas, do quanto é árduo, né? A gente trilhar esse caminho para o topo, seja o topo que nós desejamos, nós idealizamos, ou seja aquele topo real que a gente consiga chegar na nossa caminhada. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, quem estão chegando aí, bem-vindos também, e que seja essa troca, esse compartilhamento de experiências, né? E de muita esperança, o verbo mesmo esperançar, de que a gente possa influenciar outras mulheres, outras meninas a serem também potentes como nós somos. Perfeito, perfeito. Vou começar agora a fazer as perguntas, né, pela ordem que nós iniciamos. Doutora Antônia, quando a senhora olha para a sua trajetória, qual foi o maior obstáculo que precisou superar para ocupar um espaço, né, historicamente tão distante das mulheres negras? Eu acredito que é um obstáculo com o qual nós ainda convivemos no dia a dia. O estranhamento por esta estampa num espaço que a pessoa não esperava encontrar, não é? Doutora Laís fala da experiência dela em Itabuna, eu fui juíza em Itabuna. Eu digo que Itabuna é meu amor conquistado, porque Itabuna reagiu muito mal à juíza que andava de mototáxi a pé. Havia uma lanchonete ao lado do fórum antigo, o fórum antigo era no centro da cidade. E um dia eu cheguei e o garçom, a pessoa que atendia, falou: a senhora é a tal juíza que anda de mototáxi? E eu disse: sou também. E ando a pé também. E você, como anda? Ele falou: eu também ando de ônibus e ando a pé. Falei: então nós somos irmãos, que beleza, né? Nós andamos. A senhora não tem medo? Eu falei: e você anda como? Ele disse: de ônibus e de mototáxi. Falei: então, se você anda, eu também posso andar, nós somos iguais. Mas até na forma, mesmo com toda a gentileza, a dificuldade de enxergar uma mulher negra no espaço. Depois a gente estabeleceu, e eu tenho hoje uma paixão enorme por Itabuna, e eu tenho uma relação fantástica, mas houve, e esse estranhamento é o obstáculo, porque esse estranhamento não é inocente. Ele pode não ser percebido
racionalmente, mas ele é manifestação do racismo. Eu brinco que, às vezes, em alguns eventos, eu me apresento assim: eu sou uma mulher negra, idosa, gorda, baixinha e que se veste simples. E quando eu me descrevo, na verdade, eu faço mais do que dizer quem eu sou. Eu mexo no seu padrão mental, no padrão mental do ouvinte. Eu digo para a pessoa: ouça a minha descrição, a minha autodescrição e feche os olhos. E imagine que alguém chegou ao seu gabinete, ao seu escritório, à sua casa e disse: aí na porta tem uma senhora com essas descrições. Quem você espera? Então, quando eu me descrevo, na verdade, eu mexo no padrão de preconceito, de racismo, de misoginia, de etarismo e por aí vai. Então, o obstáculo, além dos todos os obstáculos materiais, falta de tudo, até alimento às vezes, não é falta de escola, enfim, todos esses entraves de ordem material, econômica, a gente convive com esses entraves do dia a dia, esse estranhamento por ocuparmos um espaço que em algum momento alguém decidiu que não era nosso, que a sociedade decidiu que não nos cabia, seja como mulher e principalmente como mulher negra, que quando nós falamos nas escalas de vulnerabilidade, no subsolo está a mulher negra, né? Você vai falando vulneráveis, 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 e quando a gente chega no último degrau, tem o subsolo, e é lá que estamos. São obstáculos, são entraves, são dificuldades, mas que nos estimulam a caminhar, a se posicionar, principalmente se posicionar, porque representatividade social importa sim. À medida que uma estampa ocupa sempre o mesmo espaço, para o bem e para o mal, essa estampa é vista como própria daquele espaço. Então, é muito importante esta manifestação, esse posicionamento. Perfeito, doutora, perfeito. Suzana, qual foi o papel da educação na construção da sua trajetória? Estou fazendo uma inversão aqui porque Suzane está em um. Ela me falou que vai, né, vai convidar para receber um prêmio, não sei bem, e aí eu estou tentando adiantar um pouco ela. Viu, Laís? Tem algum problema? Creio que não, né? Tudo bem, problema nenhum. Pronto. Então vou Eu estou refazer aqui a em uma. pergunta. Faça, minha Suzana, querida, qual faça. foi o papel da educação na construção da sua trajetória? É isso, gente. Eu estou aqui na Casa do Comércio, né? E fui convidada a participar dessa premiação aqui pela emissora Band. E é isso. Hoje foi um dia, graças aos orixás, graças à minha mãe Ansan, bem movimentado. Mas, Andresa, o papel da educação foi fundamental, fundamental na minha vida. Eu fui uma mulher que não nasci para vencer, né? Eu venho de um lugar onde a sociedade entende que uma mulher como eu não nasceu para vencer, não nasceu para estar aqui hoje nesse espaço, sendo convidada para receber uma premiação, não nasceu para vencer, para ser premiada em primeiro lugar pela Fiocruz, por um projeto desenvolvido no meu município, Lauro de Freitas, e mas eu digo, eu costumo dizer, eu brinco assim, né, que eu sou o terror da branquitude. Então, o papel da educação na minha vida e dessa vida acadêmica que eu escolhi, vem da minha mãe, que é uma mulher professora, né? Minha família é uma família de mulheres potentes e todas professoras. Aqui não é professora, é assistente social. Então, o papel da educação ele foi fundamental para que eu chegasse onde hoje eu estou. Desde aquele ensino básico, né, onde minha mãe, com muita dificuldade, conseguiu sempre me manter nas escolas particulares, e desde então a gente vem, eu enfrento esse racismo, né, de entender que nesses espaços
eu era sempre minoria, né? Onde nesses espaços eu não tinha tantas colegas que pareciam comigo. E aí, quando a gente passa para a faculdade, né? Quando eu fui fazer a faculdade de enfermagem, eu fiz uma faculdade onde na minha sala as pessoas eram brancas, as meninas eram brancas, onde a gente passava, eu e uma outra ou duas enfermeiras, estudantes de enfermagem, a gente sofria racismo quase que todos os dias, né? Eu me lembro que uma professora dizia que eu era muito boa, e ela dizia assim, você é muito boa mesmo. Então, assim, porque uma menina, né? Naquele momento eu tinha 20 e poucos anos, então uma mulher, né? Negra e inteligente incomodava. Isso dentro da academia, na faculdade. E fui trilhando esse caminho acadêmico, né? Com 6 especializações, um MBA, um mestrado. Então, assim, hoje, nesse cargo de gestora pública, eu costumo dizer que eu não estaria aqui, não seria quem eu sou se não fosse a educação. Desde essa educação acadêmica, mas também a educação familiar, a educação, a base que minha mãe me deu, que minha mãe dizia assim: você, minha filha, nasceu para brilhar. Ela me diz isso o tempo inteiro, até hoje ela me fala. Você nasceu para ser premiada, você nasceu para estar nos melhores espaços, nos melhores lugares. E essa educação, esse empoderamento, eu me lembro de eu ser assim adolescente, pequena ainda, e minha mãe dizia assim: você é linda. Então, minha mãe me deu essa autoestima. Minha mãe me fez acreditar que era possível estar no lugar que eu quisesse estar. Então, ainda não cheguei aonde quero estar, mas sei que estou no caminho, estou no trilho para isso. E sem a educação, eu não conseguiria galgar nem pensar nessas possibilidades. A educação é o que abre a porta, é o que muda a nossa realidade. A educação é que muda a realidade de mulheres como eu. Se não fosse a educação, eu de fato não poderia mudar a realidade, né, daquele meio onde eu fui criada, numa periferia, na Itinga, né? E eu me orgulho muito disso, né? De ter vindo desse lugar, de ter vindo da periferia, mas de sempre perceber e entender que era possível eu chegar aonde eu quisesse chegar. Perfeito, perfeito, doutora. Doutora Laís, quais os impactos emocionais, né, essa caminhada produz nas mulheres negras? E é interessante que aí mistura a ciência e o lado pessoal, né? Quando a doutora Antônia falava, eu lembrava de uma questão importantíssima, que às vezes é o aspecto da solidão, né? E Suzane também trouxe isso. Às vezes a gente olha para o lado, porque hoje é tão feliz, eu acho que trouxe todo no discurso de todas nós, né? Olharmos e nos enxergarmos, porque às vezes espaços que a gente ocupa na sala de aula só era a Suzane, mais uma doutora Antônia aqui em Itabuna, eu acho que é a única até hoje, assim, não acho que não deixou um legado de um juiz negro, né, pela minha memória, não. Então, eu acho que isso é muito complicado, né, para a gente. E tem um outro aspecto, por mais que a gente se fortaleça, tem dores que só são nossas. Eu conversando com Suzane, Andresa, com o doutor Antônia, a gente se reconhece na nossa dor, nas nossas dificuldades, mas a sociedade, a cultura não reconhece isso. E querendo ou não, o ser humano precisa de validação, né? A gente precisa que alguém diga assim, ó, tá certo, ó, vá lá. Isso é importante para a gente. Por que Suzane chegou onde ela chegou, né, com relação à educação? Porque por mais que ela ouvisse na rua certas coisas ou que ela era inteligente, você é até inteligente, né? Mas ela tinha em casa uma mãe que acreditava nela, que fortaleceu isso nela. Só que a mãe dela também era resiliente, uma mulher muito forte, né, para ensinar isso à filha. Porque comumente a gente não tem famílias assim. Infelizmente, né, acaba reproduzindo os discursos, né, racistas,
homofóbicos, machistas, né? E naturaliza isso. Então, eu acho que isso é um grande desafio que afeta, sim, o nosso psicológico, né? Como é que eu posso chegar? Eu quero tanto, mas eu posso mesmo? Né? Então, a gente desacredita. A minha abordagem profissional na clínica é a terapia cognitiva comportamental. Nela, a gente acredita que as nossas experiências de vida vão forjando na gente, vão construindo na gente crenças, né? Que a gente chama que essas são crenças desadaptativas. Por exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa incapaz. Eu acredito que eu sou uma pessoa que não sou digna de ser amada, né? Eu posso acreditar que eu sou uma pessoa que não tenho valor. Se a gente pensar hoje na realidade da construção do Brasil, né? Uma pessoa negra ter crenças disfuncionais acerca de si mesmo, diante da sociedade, da nossa história, ela vai encontrar muito mais aparatos, digamos assim, que fortaleçam e validem essas crenças disfuncionais do que uma pessoa branca. A gente viveu muito mais tempo na escravidão do que a gente vive hoje de abolição, né? Então a gente viveu por anos acreditando que as pessoas negras eram coisificadas, não tinham alma, não tinham beleza, não tinham nada, né? E esses aspectos, infelizmente, até hoje eles existem, né? E eles são repassados culturalmente. Então não tem como isso não fortalecer e não influenciar na nossa construção. Mas o que é bacana, e a gente precisa falar do que é ruim, mas a gente precisa falar do que é bom, né? Que movimentos como esses que estão acontecendo aqui hoje, onde a gente possa se reconhecer para mostrar, não sei se foi a doutora Antônia, foi Suzane que trouxe com relação aos espaços que a gente ocupa e como eles são importantes, né? Ver uma jornalista negra numa bancada, né? Dizer que, poxa, se ela chegou, eu posso chegar também, eu posso ocupar esse espaço. Então, ela tem valor, ela é inteligente, ela é capaz, ela é potente, eu também posso. Eu tive uma experiência, eu trabalhei na assistência social, enquanto técnica de referência, no CREAS da Boca da Mata. E eu vivi uma situação bem complicada com uma adolescente, que ela não era nem demanda do CREAS, né? Mas a mãe estava tão desesperada. E era uma menina linda, negra, ela tinha 14 anos. Eu falei assim, ó, eu não posso acompanhar sua filha, mas eu posso escutar e acolher sua filha e a você. E aí eu conversei com ela. E era uma história com envolvimento com tráfico de drogas, a menina tinha uma questão familiar, né, com o pai, com o genitor. E aí eu falei para ela assim, ela não queria falar com ninguém. E aí ela aceitou falar comigo dentro do CREAS, que para mim já foi muito legal. E aí ela falou assim, eu só quero falar se for com ela. Aí ela falou assim, minha colega falou, mas por que só com ela? Porque ela parece comigo. Você não vai me entender. A minha colega era loira, tava de escarpão e calça toda apertada. Eu tava com uma calça folgada, tênis, porque eu ia pra Boca da Mata de escarpão. Não ia, eu ia de ônibus, eu ia de tênis. Eu ia de tênis e mochila. E ela falou, eu quero falar com ela. Aí eu falei, então vamos falar, né? E aí, quando eu escutei, conversei com ela, eu falei a seguinte forma, ó, a gente pode estar em dois lados da estatística. O que eu tô, que é a exceção, e o que você está trilhando para se tornar, que é a regra. Então a gente não quer chegar nesse caminho. Que lado da estatística você quer ser? E aí, depois de um tempo, e essa que é a história legal, quando a gente às vezes trabalha na assistência, trabalha com as pessoas em vulnerabilidade, né? A mãe dela foi lá me informar que ela passou no IFBA, que era o antigo Cefet, né? Então, aquela conversa, de alguma forma, claro que a gente trabalha outros aspectos, né? Dentro daquela conversa, mas ficou nela, né? E quanto isso foi significativo para ela, né? A ponto de mudar uma realidade momentânea. E a gente precisa se reconhecer. Então, acho que na questão dos impactos psicológicos que trazem a gente romper com esses padrões tão negativos que socialmente e culturalmente ainda são propagados pela sociedade, porque, querendo ou não, algumas pessoas ainda acreditam, mas a gente está conseguindo, de pouquinho em pouquinho, romper com eles. Perfeito, perfeito, doutora Laís. Doutora Antônia, em algum momento a senhora sentiu que precisava provar mais competência do que os demais, apenas para ser reconhecida como um pertencente àquele espaço? Estou lembrando que a doutora falou que atuou em Itabuna. Gostaria de ouvir mais sobre, né? Em algum momento a senhora teve que provar, né, sobre sua competência.
Ah, sim, em vários momentos, aliás, o tempo todo, não é? A exigência de demonstrar uma habilidade, uma competência para ser e o esforço mesmo pessoal, além, e eu, enquanto a senhora falava, eu lembrei da minha infância, do meu período de escola, que eu não tinha material, não tinha roupa, não tinha nada, não tinha sapato, não tinha nada disso. E eu comecei a ser a melhor aluna para eu conseguir dar aula para os colegas, além de ser aceita. Uma das formas de ser aceita no grupo era ser a melhor aluna, era que tinha melhor nota, porque as outras colavam para colar, literalmente colavam para colar. Então, era uma. Chegou um momento, e eu me recordo uma vez, a minha mãe falou: Mas esses amigos seus só são amigos porque você dá cola ou você ensina para eles. Eu falei: Mãe, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter amigo nenhum. Hoje eu vejo quanto que isso revelou da minha solidão. Dizer, eu preciso demonstrar que sou muito boa em algo e até para eu ter algum amigo. Além do que, eu preciso sempre reverenciar e lembrar essa lição da minha mãe, que ela era, além de ter uma percepção da importância da educação, ela era também muito incisiva quando dizia, e ela tinha uma frase que era dela: tudo que alguém já fez, você consegue fazer. Se ninguém fez ainda, você consegue ser o primeiro. Então, isto era um impulso. Mas, como a doutora Laís falou, nem sempre as famílias, os núcleos familiares têm essa percepção. Até porque ninguém dá o que não tem. E por isso eu tenho tanto apreço pelas ações afirmativas, pelas iniciativas institucionais de busca ativa, de apoio, para romper esse círculo de reprodução de baixa estima, não é? Então, a minha mãe, ela tinha essa percepção, dessa importância e nos empurrava. E com isto, de certa forma, ela também estava me dizendo: você precisa ser muito melhor. Aliás, tinha uma outra frase dela que eu sempre digo, que ela dizia: quem tem a cama feita pode ser mais ou menos. Cama feita já nasceu com tudo a favor, branco, classe. Quem não tem, tem que ser muito bom no que faz. Então, ela, na verdade, nos dava lição de desigualdade de oportunidades, e isto importava numa exigência de desempenho. E esta exigência de desempenho vem acompanhada de um estresse, vem acompanhada de uma pressão emocional que você está o tempo inteiro sentindo que está andando no fio da navalha, que está na corda bamba, e é uma sensação de insegurança, uma sensação de inapropriação para um determinado espaço o tempo inteiro. Então, a cabeça, o emocional, paga caro por esta necessidade de se colocar, de exigir de si o máximo para garantir o espaço. E com isso, eu sempre chamo atenção para a falácia do discurso da meritocracia. Porque o que acontece? Eu estou correndo com os pés atados. Para eu conseguir acompanhar o outro que está com os pés desatados e calçado com tênis, eu estou de pé no chão e amarrada minhas canelas, e o outro está de tênis com os pés desamarrados. Para eu conseguir pelo menos chegar logo atrás dele, ou seja, garantir a fila de trás do auditório, eu tenho que dar muito mais de mim. E com isto, eu estou
também me machucando e maltratando o meu emocional. Perfeito, perfeito. É, Suzane, doutora Suzane, me fala um pouco da sua ancestralidade. Como é que ela fortaleceu a sua caminhada? Minha ancestralidade, isso foi um resgate, sabe? Eu acho que, enquanto mulher preta, e aí eu retorno à minha infância, e aí eu vim me aproximando, né, dessas raízes, de quem era a minha avó, Maria José, né, de quem foi a minha bisavó, e a gente vem resgatando isso. Eu acho que ao longo da nossa maturidade, né, hoje eu vejo muita gente falar de ancestralidade, e eu fico até muito feliz quando eu vejo mulheres jovens, mais jovens do que eu, próximas, né, com esse resgate de ancestralidade. Eu acho que esse conceito, essa experiência, veio para mim com um pouco tardio, né? Porque eu acho que ser uma mulher negra na sociedade, preta, retinta como eu, a gente vem aos poucos construindo e nos aproximando da nossa ancestralidade. E eu acho que o fato disso é que a nossa ancestralidade, principalmente quando a gente fala em questões de espiritualidade, ela é tão demonizada, ela nos faz, é tão excludente, né? E que a gente vai se distanciando daquilo que é nosso, daquilo que nos pertence. Então, a minha ancestralidade, eu costumo dizer que eu sou a realização das minhas ancestrais, e eu uso muito essa frase depois que eu chego a Umbanda, depois que eu começo a cultuar o orixá, né? Depois que eu consigo entender o poder de Exu e dos guardiões na minha vida, depois que da Umbanda eu começo a chegar e conhecer o Candomblé, depois que eu fui estudar Iorubá, porque eu precisava entender, né, esse berço civilizatório. Então eu fui fazer Iorubá, entender a cultura, entender a língua, entender as rezas, a maneira como os povos iorubais se comportavam e como nós somos, né, múltiplos e miscigenados, né? Eu também tenho essa influência indígena, né, na minha família paterna e que eu venho resgatando também aos poucos, mas sobretudo essa influência de África na minha vida, com o culto aos orixás, com o culto iorubá. Isso me fez, inclusive, me afirmar como mulher, me afirmar no meu papel social, né? Então, o que que uma mulher de Ançã, que é o meu orixá de cabeça, o que que uma mulher de Ançã representa na sociedade? Então, essa mulher que está sempre em movimento, que faz 3, 4 projetos ao mesmo tempo, essa mulher que está sempre olhando para frente, né? Então, que lugar social a minha ancestralidade me coloca e como essa minha ancestralidade me faz construir o meu futuro, né? Então, com certeza, essa força vem das minhas ancestrais, vem da minha avó, vem da minha bisavó, que já estão no plano espiritual. Essa força, esse entendimento, vem da minha mãe, que é a minha ancestral viva, né? Essa força vem de outras mulheres em que eu admiro, é, que são as minhas mais velhas, tanto dentro da parte religiosa, com todas essas mães e líderes religiosas, essas irmãs, essas ebomes, mas também vem desse resgate interno, de dizer assim, peraí, de onde eu vim, para eu entender quem eu sou, o que eu quero ser e onde eu posso chegar. Então, esse resgate, ele é quase que diário. Então, às vezes, quando... Engraçado, eu viajei agora para o sul, para o Conasems, para poder participar, né, dessa mostra onde, graças a Orixá, graças a Exu, eu fui premiada em primeiro lugar pelo Prêmio Fiocruz. E quando eu cheguei, no meu ambiente de trabalho, as pessoas disseram assim: o comentário aqui
na secretaria é que você foi receber o prêmio e você só invocava o demônio. E isso foi porque quando eu não esperava a premiação, né? Não esperava, foi algo inesperado e era algo que eu queria, a premiação que eu não queria só ser premiado. Eu queria que o projeto e a pesquisa que eu desenvolvo, que é o Certificaxé, que é uma metodologia de certificação dos terreiros de candomblé e de matrizes africanas, vencesse esta categoria por ter investimento da Fiocruz. Então, quando foi anunciado o município de Lauro de Freitas e que era o título do meu projeto, eu só gritava Laroye Exu, Exu é Mojubá, Laroye Exu. E as pessoas não estão acostumadas a ouvirem as pessoas reverenciando o Exu. Então, assim, isso acabou aparecendo nos vídeos e eu disse assim, ué, eu quero que venham falar comigo que eu estava invocando o demônio, porque hoje eu sei me posicionar. E saber me posicionar também veio desse resgate ancestral. Eu sou uma mulher de terreiro, eu ando de guia, eu ando de torso. Se eu tiver de resguardo, eu vou estar de branco. E eu hoje não me diminuo para caber em lugar algum. Se eu sou uma mulher que cultua o santo, eu sou uma mulher que cultua Exu. Então, os meus orixás, os meus ancestrais, os meus guardiões estão comigo aonde eu estiver. Seja naquele dia que eu estou um pouquinho triste, ou seja no dia de uma grande vitória, como a que eu tive. Então, eu não tinha outra coisa para referenciar no ser Exu, porque eu dizia assim, eu não acredito, Exu, claro, Exu, e eu gritava e pulava, e aí fizeram um vídeo, esse vídeo está circulando, e o comentário racista, intolerante, excludente, demonizador, é que eu estava invocando o demônio no momento de uma premiação. Então, a minha ancestralidade hoje, eu acho que ela pulsa. Eu acho que quem me vê consegue perceber o quanto eu sou apaixonada, o quanto eu tenho um respeito e devoção pela minha ancestralidade, não só pela minha ancestralidade espiritual, mas essa ancestralidade de que me diz assim, eu vim daqui, foi esse caminho que os meus percorreram e percorrem, porque minha mãe é minha ancestral viva e ela continua no corre dela, né? Continua realizando os sonhos dela, correndo atrás. Então, para mim, é um grande exemplo. Então, a minha ancestralidade fez e faz eu ser aquilo que sou. Perfeito, perfeito. Vou passar a palavra agora para a doutora Laís Damásio. É, de que forma, assim, a gente pode construir, doutora, rede de apoios, né, para que essa trajetória das mulheres negras seja menos solitária? Porque vocês Poxa, estavam é uma falando da pergunta questão muito de interessante. solidão. Isso, é uma pergunta muito interessante e eu acho que é interessante a gente se reconhecer, né? Só que isso também tem um corte muito social muito grande, né? Enquanto mulheres, a gente carrega um peso muito grande também. A gente é treinada desde pequenininha a carregar pesos, né? E a gente vai acumulando pedras, levando isso acreditando que é nosso. E é incentivado, infelizmente, não a união feminina, né? Não esse coletivo feminino, mas uma questão de disputa, infelizmente, né? Ah, o cabelo mais bonito, a roupa mais bonita. Infelizmente, ainda culturalmente tem isso, né? Nessa perspectiva. Mas eu acho que é interessante a gente começar. Hoje a gente estava falando que eu tenho duas filhas meninas, né? Tenho duas meninas, duas filhas. Eu preciso ensinar elas ao contrário. Eu preciso falar para ela que ela precisa se ver na outra. Eu preciso educar, que é a educação que eu não tive, né? Então eu aprendi isso ao longo da vida. Então eu vou ensinar para minha filha o caminho, né? Para ela pisar nesse sentido. E eu acho que hoje a gente vive um mundo que ele é globalizado e onde as informações elas circulam de uma forma muito mais rápida. A gente hoje vive uma realidade de mudança constante.
novas formas de comunicação, de interação. A gente vive hoje algo acho que nunca existiu uma mudança tão grande, né, em tantas formas. E hoje a gente precisa contar, assim, com espaços como esse, que são virtuais. Isso seria impossível há 30 anos atrás, né, com relação... Eu estou em Itabuna, Suzane em Salvador, doutora Antônia tá em Em Minas, Lauro, não, Lauro de em Freitas. Lauro, Andrés em Lauro. Então, estamos em locais geograficamente completamente diferentes, mas estamos aqui discutindo, né, sobre nossas realidades. A gente precisa aproveitar isso. Eu acho que a gente precisa... Suzane falou de uma coisa com relação a se adonar, né, e não se diminuir para caber em lugar nenhum. Eu acho que tornar isso também não vou dizer que é uma bandeira, mas tornar isso um discurso interno, que a gente se encontre também nisso, né? A gente não pode se diminuir, a gente precisa se encontrar no outro. Tem uma música que é assim, povoada, quem falou que eu ando só, né? E eu acho que é nesse sentido, a gente não anda só. E a gente precisa, a gente estava conversando antes aqui, e quantos assuntos comuns a gente trouxe? Temos idades diferentes, estamos em espaços diferentes, mas ainda assim vivemos praticamente as mesmas coisas, né? E eu acho que é nesse lugar que a gente tem que ultrapassar essas barreiras, né? E falar, não, ali é minha irmã, ali é uma pessoa que está comigo, que vive as mesmas dores que eu, e tornar isso. Rede de apoio hoje, a gente pode viver isso no trabalho, a gente pode viver isso nos ambientes que a gente ocupa. Um exemplo muito bobo, indo para academia, eu vi, revezando o aparelho com a outra mulher, eu vi que ela não ia conseguir completar a série dela. Vamos, amiga, você consegue, dá seu gás, você consegue, são as pequenas coisas. E ela conseguiu, talvez não a repetição que ela queria, mas ela conseguiu mais um pouquinho, né? A gente tentar trabalhar empatia, né? Tentar trabalhar o acolhimento, isso é tão importante, né? Então, acho que a gente precisa, nos espaços que nós ocupamos hoje, nos olharmos com mais carinho, nos olharmos com mais cuidado, nos olharmos com mais atenção, né? Hoje a gente vive uma realidade, eu trabalho no ambulatório público aqui em Itabuna, e hoje a minha realidade são de mulheres negras, vou chutar aqui de 35 a 60 anos, né? Com com um número altíssimo com relação à depressão. Porque elas se sentem sozinhas, né? Na grande maioria das vezes a gente estava falando com relação à funcionalidade dessa mulher, né? Ela foi ensinada que ela precisa cuidar do marido, dos filhos, e hoje nessa idade os filhos já estão vivendo, muitos já saíram de casa, os maridos, se ainda mantêm relacionamento, é uma outra dinâmica de relacionamento, e elas se sentem sozinhas. Então, o adoecimento mental também existe por conta disso, né? Então, a gente precisa começar a se olhar, se enxergar, se investir, se permitir, criar relações e vínculos, se juntar, fazer hidroginástica, fazer caminhada, criar grupos de bicicleta, e não precisa gastar dinheiro para isso não, né? A gente pode fazer grupo de caminhada, a gente pode fazer grupo de livro, são coisas que eu trabalho no serviço público, né? E que, para além do serviço público, a gente pode fazer também, porque atravessa todas as classes, né? Com relação a essas barreiras que a gente fala. Claro que as que são mais vulneráveis sentem, porque sentem um peso muito maior, mas atravessam. E a rede de apoio deve existir de todas as formas. E a doutora Antônia fala uma coisa interessantíssima com relação a políticas públicas, né? Hoje a gente precisa também pensar em políticas públicas em todos os espaços para a mulher negra, inclusive na saúde mental, né? Eu vivo uma realidade onde uma mulher branca, ela vai ser vista como ela está tendo uma crise, ela está num momento difícil, é um ataque de pânico. A mulher preta é um faniquito, para que isso? É presepada, né? São outros rótulos que são dados, né? Ela não tem direito a esse tipo de sofrimento. Então, esse olhar por parte da saúde, dos técnicos de saúde, também tem que existir, tem que mudar, né? Então, a gente precisa trabalhar em rede,
E eu acho que também uma coisa interessante, a gente estava falando de rede com relação às mulheres negras, né? Para nós, a gente também precisa trabalhar em rede nos serviços públicos para entender essas mulheres e para acolher essas mulheres. E eu acho que e a mudança permeia, passa por aí. Gente, eu poderia ficar com vocês aqui um bom tempo ouvindo. É interessante como vocês falando, assim, eu me reconheço em tudo que vocês falaram. Parece que a gente já se conhece há muito tempo, parece que são as mesmas histórias, as mesmas situações, é evidentemente que cada uma com seu, né, com seu permear. Contudo, são histórias muito parecidas, e muitas passagens assim, vocês falando, eu me emocionei com alguns depoimentos aqui de vocês. E eu gostaria assim porque já são 19h52, a gente já vai para a segunda mesa, tá? E eu queria assim que vocês, o que vocês poderiam assim falar para hoje, para jovens, né, para as crianças, para jovens negras que tentam galgar uma magistratura, que tentem ser menos, né, solitária, como é que pode se dar com essa. Mas eu queria um conselho que das vivências de vocês que cada uma dissessem assim, agora sejam rápidas, porque a live vai encerrar. Eu queria, em poucas palavras, qual o conselho que vocês dariam, né, para essas jovens, Eu posso porque começar? elas se projetam, né? Pode, eu sei que você está aí no seu, São né? limites, mas não tem nada não. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse espaço potente, sugerir que nós façamos isso mais vezes, né? Eu acho que a gente tem aqui muita coisa para compartilhar, muita coisa para aprender uma com a outra. Então, mais uma vez, eu me sinto honrada e agradecida de estar aqui nesse espaço e dizer da importância de lugares como esse. E já falando da importância, eu acho que a mensagem que eu poderia deixar para as meninas, para as mulheres, é que possível, gente, a gente consegue. A gente consegue com mais esforço, sim, porque a sociedade nos cobra mais, né? É, com muita luta, sim, metendo o pé na porta, às vezes, com toda certeza, em quase todas elas. Mas é possível a gente mudar a nossa realidade através da educação, através do empreendedorismo, através do fortalecimento dessa rede que vem se criando entre mulheres negras, em que a gente precisa se apoiar, a gente precisa se fortalecer, porque só uma mulher preta consegue entender a dor de uma outra mulher preta. Então, dizer que. Ui, caiu? O que Eu aconteceu? não sei, não sei o que está Está me acontecendo ouvindo? aqui. Caiu para mim também. Está Ai, pedindo para gente, tentar novamente, gente, preparando. Mas estou ouvindo. Nós estamos ouvindo, eu também. Então, só para finalizar, é dizer isso para vocês, que é possível, que a educação muda vidas. Eu sou a prova disso. Eu nunca imaginei receber um prêmio nacional por um projeto, né, dentro dessa questão de voltamos. Dentro dessa questão da saúde, né, como enfermeira, eu me lembro que o meu primeiro cargo de gestão, as pessoas diziam assim, eu quero falar com a coordenadora. E eu dizia, sou eu. E as pessoas diziam assim, não, é a sua coordenadora. Porque não aceitavam, era inadmissível ter uma mulher preta, jovem, no espaço como aquele, como gestora. Então, dizer que é possível é árduo, mas é totalmente possível e que a gente precisa se fortalecer para que a gente consiga trazer conosco outras e outras e outras, porque eu adoro ver mulher preta potente, premiada, em destaque, e eu acho que é o papel de quem vem abrindo caminho, deixar esse caminho mais leve para as que estão chegando. Um beijo, muitíssimo obrigada e até a próxima. voltei aqui, gente.
Caiu completamente aqui. Nós estamos te ouvindo, doutora. Eu estou te Agora Pronto. caiu. ouvindo, viu, Andresa? A gente Ainda está estou te aqui, estou te ouvindo. ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Caiu. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Mas, enfim, Libere gente. sua câmera. Libere sua câmera aí. Está fechada. Um momento, peraí. Liberar esse negócio aqui, meu pai. Meu Jesus. Engraçado. Gente, eu não estou conseguindo liberar. Mas a gente está te escutando. Eu vou dar a palavra para a doutora Antônia. Su falou, agora a doutora Antônia. E na ordem, Laís, certo? E já vou Tá deixar aqui o. certo, então. Um beijo, meninas. Ok, doutora Tchau, Antônia. tchau. Bom, em poucas palavras, para quem está chegando, a mensagem da minha mãe: tudo que alguém já fez, você pode fazer. Se alguém nunca fez, você será o primeiro. O que você não pode é desistir. Acredite em si mesmo, em si mesma. Você é o senhor do seu destino. Com as dificuldades, você consegue mudar o seu entorno. Depende de você. É assim que se movimenta o mundo. Lindo, linda, maravilhosa. Doutora Antônia, a senhora é maravilhosa. Laís, doutora Laís Damasio. Eu acho que a mensagem que eu deixo é que chegar ao topo não é fechar uma porta atrás da gente, sabe? É olhar com gratidão para onde a gente veio, de onde a gente veio, no meu caso da ilha, da minha base, e usar essa altura para esticar, para pegar no braço e puxar quem vem a seguir, né? O topo ele só faz sentido para a gente se for assim, né? Quando a gente lembra, quando a gente agradece, quando a gente reflete sobre nossa ancestralidade, sobre a nossa riqueza, de onde a gente veio e onde a gente pode chegar e como a gente vai levar mais gente com a gente, né? Uma coisa que eu falo para as minhas filhas hoje é que não baixa a cabeça para ninguém, né? A gente não pode abaixar a cabeça para ninguém. E eu acho que a gente hoje ainda vive numa sociedade que é muito racista, que é muito machista, mas a gente não pode baixar a cabeça para ninguém. E eu Gente, acho que tá aí. Gente, eu quero muito agradecer, né? Fica assim, diante de tantos desses depoimentos, é evidente que ninguém aqui caminha sozinho, né? Muitas histórias aqui de resistência, de apoio, de ancestralidade. E eu só vejo mulher corajosa aqui, mulher retada, né? E eu agradeço muito pelo convite da ANAM, agradecendo a ANAM pela oportunidade. Agradeço também pela disponibilidade de vocês, doutora Antônia, doutora Laís Damasio, Suzane, que já saiu. Muito obrigada, gente. Eu vou precisar sair porque tem a segunda mesa agora às 20 horas, tá bom? E muito obrigado, gratidão. Muito axé para vocês. Tchau, tchau, Tá. Prazer, gente. muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.